Há alguns dias publiquei uma análise a respeito de Solo Leveling falando do quanto o anime era sem propósito e assisti ao 9º e ao 10º episódio para ver se mudou a minha opinião após o Sung Jin-Woo chorar. Vamos fazer uma análise do 9º e do 10º episódio aí. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu tenho o hábito de aplicar as coisas que eu leio e estudo ao meu consumo de entretenimento e com Solo Leveling não está sendo diferente. Recomendo que se você gosta de análise de filmes, séries, livros e afins, inscreva-se nesse canal. Eu não tenho métodos muito convencionais para fazer esse tipo de análise e no fundo eu estou querendo fazer você ler, que de fato é o que importa. Bom, e se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Bom, há alguns dias postei um vídeo falando a respeito do quão sem propósito era o anime e finalmente Sung Jin-Woo chorou, trouxe a mãe dele de volta do sono mortal, me falhou a memória agora o nome, e eu não anotei em canto nenhum, e algumas coisas muito interessantes aconteceram nesse episódio, mas eu já digo de antemão que não me convenceram, e não porque eu estou com birra do anime. Sung Jin-Woo, no quarto do hospital com a mãe, ele duvida do possível potencial do Elixir e tem uma certa tensão em relação ao seu uso, mas como ele lutou tanto por aquilo, ele arrisca mesmo assim. A mãe do nosso protagonista acorda, ele chora, se emociona, mas é uma emoção rápida, o anime é rápido, é uma emoção um tanto rápida, para um cara durão como ele estava sendo, faz um pouco de sentido, mas ele coloca um pouco de peso em relação à promessa que ele fez para a mãe e no sofrimento que foi adquirir aquele Elixir. O que eu discordo dele e do próprio anime, que fez uma força tremenda para a gente achar que ele era um personagem fodão, o que prejudica essa percepção de sofrimento para a busca do Elixir. E eu afirmei no meu último vídeo que não parecia nem que ele estava lutando pelo Elixir, ou seja, pela mãe, era mais um up, um acúmulo de poder do que lutar pela mãe. Então eu também não vi esse sofrimento todo ser representado no anime, exceto quando ele era um caçador rank F. Lá de fato ele sofreu, lá de fato foi difícil, lá de fato ele se machucou, lá de fato ele teve algum esforço. E eu culpo essa situação um pouco pela forma com que a produtora do anime tá hypando esse poderzão solo dele. Coisas que a gente não vê acontecer como em One Punch Man, que de fato ele é estrondoso, mas não tem esse hype. Bom, não só isso, o personagem também tem uma certa inquietude. Ele cumpriu a sua missão, mas parece que ele não está satisfeito. E é aqui que a gente entra em um ponto muito interessante da história, em que eu acredito que esse tipo de poder monstruoso gera vários problemas em relação a como a história é contada e a como vai terminar essa história toda. E aí, como se não bastasse, a produtora é muito competente em hypar o anime pro próximo episódio. Esses episódios que duram 20 minutos, mas na verdade dá a impressão que dura 20 segundos. E coloca o duelo de raid entre as equipes japonesa e coreana. E aí a gente vai pro 10º episódio. O 10º episódio foi muito simples, mas teve uma coisa muito interessante. A gente percebeu uma certa fraqueza em relação à verdadeira luta que importava, que era do Jin-Woo versus o Goto. Mas convenhamos que a produtora do anime, ela é japonesa. Eu não sei se isso tem relação, mas é a única relação possível que eu consigo enxergar. Não é uma questão de orçamento, era só colocar alguns detalhes a mais. Então, sei lá, talvez a produtora tenha cortado um pouco do barato do protagonista. Não sei. Especulações minhas. E, para ajudar, a produtora fazendo um serviço excelente, mostrando o beiro e um final que vai gerar um hype para o próximo episódio, como sempre. E para quem está consumindo só o anime, eu não pude deixar de notar uma certa esperteza do autor em usar um tipo de formiga mutante como vilã. O que é bastante curioso, porque sabemos que teve uma formiga vilã de sucesso há algum tempo atrás aí, num anime de 2011. Eu vejo que os autores têm uma certa coragem de trabalhar com o que dá errado.
Eu compreendo a questão da inspiração, mas eu percebo que às vezes falta um pouco de coragem. No geral, eu vou partir para esse caminho porque parece ser mais fácil. Já fez sucesso uma vez, vou botar uma formiga aqui de novo e vai funcionar novamente. Então o anime, no geral, ele é um anime relativamente bom como entretenimento. Ele é bom. Até o 10º episódio aqui, o que eu posso dizer do Solo Leveling é que ele não é um anime ruim, porém, ele se propõe a ser um anime de luta, a ser um shounen que também não tem tanta luta assim. O anime é muito rápido. Já comentei isso no meu outro vídeo, se você não viu, recomendo que assista. Fazendo uma análise de conteúdo, ele é bastante raso, ele trabalha muito com essa questão do hype, o que eu acho um pouco cansativo, e eu tenho um motivo muito específico para dizer, porque assim, eu tô acompanhando o anime, eu fiz vídeo para postar no YouTube, dá um trabalho danado fazer isso aqui, e assim, eu não tive aquela vontade toda de parar para assistir o 9º e o 10º episódio. Eu esperei acumular para ver se dava um pouco de gás, porque o anime ele é tão simplório a ponto de 20 minutos ser pouca coisa. Não é um anime que carrega uma certa densidade, que 20 minutos de episódio você consegue fazer uma análise assim muito ampla. Nem é, talvez, a proposta do anime. Dá um pouco de preguiça e é um pouco desgastante buscar conteúdo em um anime que não tem todo esse conteúdo. E falando a respeito de análise, eu deixo aqui no card do meu vídeo anterior falando justamente a minha metodologia de analisar tudo que eu consumo, e normalmente eu busco um conteúdo, uma essência em toda a obra. E Solo Leveling tá patinando, e a única essência que eu achei até agora, assistindo ao anime, acompanhando ele em tempo de lançamento, é o hype da produtora em cima dos episódios e do que o pessoal já conhece pelo manhwa. E não um cuidado específico com o anime ou com a história. Talvez a própria história seja assim mesmo. O único conteúdo do anime é o hype e o poder estrondoso de um personagem que sola tudo, mais que os outros. E esse solo também, todo esse poder, a gente já sabe pela história. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo a respeito dessa consequência de poder, de busca de poder. Ou você morre herói, ou vive o suficiente para se tornar vilão. Então, assim, Sung Jin-woo pode acabar em declínio, assim como acabou Dorian Gray, Fausto. São todas histórias e que, inclusive, eu deixo a recomendação desses livros em que o poder ou a busca pelo poder levou a consequências desastrosas. Não existe precedentes na história ou na literatura em que o poder de fato tenha livrado o mundo. Normalmente o poder tende a destruir tudo. Então eu deixo aqui a minha recomendação de Crime e Castigo e Dorian Gray, Macbeth, Rei Lear. Eu vou deixar na indicação nos comentários também o grau de complexidade de cada livro. Crime e Castigo e Dorian Gray são bem tranquilos de ler. Qualquer pessoa de 15 anos lê por aí, então só fazer um esforcinho. E eu vou ficando por aqui. Toda semana tem vídeo novo no canal. Deixe aqui o seu comentário a respeito da sua análise e do que você discorda de mim. Eu ainda acho Solo Leveling um anime muito raso, uma história muito rasa e muito fraca. Fiquem todos com Deus, até a próxima e fui!